com o advogado tributarista especialista em agronegócio, Eduardo Berbigier. Eduardo Berbigier, bom dia. Bom dia, Tavinho. Como eu disse para o Silmar, temos uma sexta-feira gorda, né? E para a gente aqui e com você, vamos continuar no tema da questão aí de como baixar o preço dos alimentos. O governo federal fez reuniões em Brasília ontem, muitas e muitas reuniões, tomou algumas medidas, mas são medidas que dependem aí da boa vontade dos governadores de baixar ICMS disso, daquilo, da cesta básica, enfim. A gente já viu esse filme ou essa novela muitas vezes, vai ser tudo discutido, tudo negociado e nada tem efeito imediato, não é verdade? É aquela velha frase do Lewis Carroll, do Alice do País das Maravilhas: quem não sabe por onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, como o governo não sabe por onde vai, escolhe vários caminhos e tenta na sorte para ver se algum funciona, né? Só não sei quem é a Alice, se é o Lula, se é a Janja, se o Haddad é o chapeleiro maluco, se a Glaze é a rainha de copas ou é a tartaruga fingida, não sei. Eu sei que a coisa está feia. Eu acho um absurdo essas medidas e vou dizer por quê. Dentre os produtos que tiveram a sua alíquota de importação reduzida, eu até estou com a lista aqui, né? Carne, café, açúcar, milho. Esses quatro, o Brasil é um dos maiores exportadores do mundo, dos maiores produtores desses itens. E tem alguns quando o Brasil não tem tanta tradição, como azeite de oliva, enfim, sardinha. Então, qual a dificuldade que eu vejo? O governo está tentando desestimular as vendas, as exportações, né, do agronegócio, está criando uma demagogia como se a culpa da inflação fosse dos produtores do agro, e na verdade a culpa é do governo. Nós temos que entender o seguinte: o Alckmin falou em zerar o ICMS da cesta básica, isso já deveria ter sido feito, né? Isso vai a maioria dos produtos aqui de 4% a 12%, tem alguns, dependendo do estado, com a alíquota até maior. Isso gera um custo mais alto. E outra, não tem que se preocupar só com o produto acabado, com o produto final. E toda a cadeia de insumos, toda a carga tributária incidente sobre as operações anteriores, sobre a cadeia de insumos. Não adianta, por exemplo, o café ser zero, porque está na cesta básica, mas no meio da cadeia produtiva ele tem uma alíquota de 7% reduzida de ICMS. Em alguns estados ele tem mais até, dependendo da tributação de cada estado. Então, não tem lógica. O governo deveria buscar mais incentivos fiscais e não adianta deixar a cargo dos estados. O governo pode, ou o CONFAS, né, Conselho de Administração Fazendária, que reúne uma política de redução. Então, quer dizer, o governo, questões tributárias internas, isenta a poder de importação para produtos ao nosso, né, que pode gerar um grande problema para os nossos produtores, porque tem que entender o seguinte: não é só a carga tributária que está envolvida. O nosso produtor rural enfrenta problemas de logística, alto custo de logística, alto custo trabalhista, além da questão tributária. E vamos lembrar o seguinte: a Frente Parlamentar do Agronegócio lançou uma nota, concordo plenamente com eles, se manifestando no sentido de que não é o preço dos alimentos em si, né, que gera inflação, o custo de produção. Mas, enfim, toda uma cadeia de situações. Por exemplo, a questão do plano safra, que nós falamos ano passado, no programa passado. O nosso produtor rural paga o juro mais alto do mundo, isso se reflete no preço do alimento. A questão, como eu falei, dos impostos incidentes na cadeia produtiva, desde os defensivos agrícolas, dos insumos, até o final, tudo isso impacta. E uma questão que não podemos esquecer, que até o UOL falou disso hoje: o óleo diesel, né? Por que o governo não reduz a alíquota de impostos do óleo diesel, tanto dos federais quanto dos estaduais? Tudo no Brasil é transportado via rodoviária. Então, com o aumento que nós tivemos do óleo diesel nos últimos tempos, óbvio que vai gerar inflação, não só nos alimentos, mas em vários produtos. Então, quer dizer, para mim é uma série de medidas inócuas, e o governo me parece querendo comprar uma briga com o setor do agro e demonstrar para a sociedade que a culpa é de quem produz, que não é do governo. Enquanto nós sabemos que o que gera inflação é descontrole nos gastos públicos, tudo aquilo que nós já falamos aqui. O governo não faz o seu trabalho e tenta empurrar para o setor produtivo a responsabilidade pela inflação. Aquele ditado que diz o tiro saiu pela culatra, né? Quando você tenta, a bala, ao invés de sair para frente, a bala sai para trás. Quer dizer, o tiro saiu tanto pela culatra, o amarrado no final do dia,
que o presidente Lula nem anunciou, mandou o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciar a batata quente, porque sabia que ia sobrar, porque as medidas são inócuas. Aquele azeite de oliva que está custando 50 lá no supermercado, vai cair para 48. Olha que diferença, hein? Não dá um pãozinho francês, né? Você citou bem o preço do óleo diesel. Tudo é transportado por caminhões, por automóveis, carretas no Brasil. O óleo diesel é o combustível. Aí, tudo bem, não, mas nós vamos importar, entende? E chegou no Porto de Santos, o meu amigo que trabalha com importação e exportação, a gente está sempre conversando. Tem que pegar o container e botar amarrado num caminhão, subir a serra. Aí como é que sobe? Aí vem o preço do frete, aí vem o preço do diesel, aí vem a carga tributária. Então não é nada disso, são medidas inócuas. Vai tirar 9% do café importado. Não precisa, nós exportamos café, nós exportamos milho, exportamos carne, não precisamos trazer carne para cá, nem milho, nem café. Está caro por outros motivos, como você disse, não é isso? Exato. Além de criar uma concorrência que pode ser desleal com nossos produtores aqui, porque nós temos que pensar que tem países que produzem com custo trabalhista muito menor que o nosso, com uma legislação tributária mais favorável, com uma logística muito melhor, atrapalha certos produtos que estão começando. Você citou um exemplo perfeito, azeite de oliva. O Brasil começou a se tornar um bom produtor de azeite de oliva. É uma solução para terras, principalmente no sul do Brasil, que não tem áreas tão grandes. Como que o nosso azeite de oliva vai concorrer, por exemplo, com azeites italianos, espanhóis, já são mais consagrados e podem vir num preço mais barato? E outra, a grande população, o grosso da população não consome azeite de oliva. Quer dizer, isso aí é mais uma política agressiva contra o setor do agro. E como tu disseste muito bem, em vez de buscar políticas, ampliar o plano safra com juros menores, buscar uma política tributária mais justa nas várias cadeias produtivas, por exemplo, não adianta reduzir a zero o custo da massa alimentícia que está na cesta básica, mas todos os insumos que precisa para produzir a massa vêm com tributação razoável ou tributação alta, e tudo isso encarece o preço final do produto. Não é só o produto final, digamos assim, tem toda a cadeia produtiva, todos os insumos, e isso parece que o governo não está levando em conta. Quer dizer, na minha opinião, é mais uma medida populista nessa onda de baixa popularidade que o governo está enfrentando, e mais assim, digamos, uma afronta ao setor do agronegócio, como se o setor do agro tivesse responsabilidade pela inflação, como se o produtor rural colocasse o preço mais alto porque quer e porque está lucrando absurdos. Isso não é verdade, né? Muito bem-vinda a nota da FPA esclarecendo, dizendo que são medidas inócuas e que o produtor não tem nada a ver com isso, com a questão do preço alto, como nós estamos colocando aqui. Vou voltar com o azeite para você, já que você se deu um prolongamento. O nosso azeite de 50 vai cair para 48, mas antes ele custava 25. O nosso nacional já custava 80 a 100 reais, porque a produção é pequena. Por que ao invés disso não vai lá e incentiva o produtor de azeite ali da Serra da Mantiqueira, da região do Rio Grande do Sul, que são grandes, incentiva, financia para ele, para expandir a sua produção, o seu plantio, né? Corta a tributação dele, que é alta. Por que não? Para ele fornecer. Nós não precisamos importar alimento nenhum. Aqui nós produzimos tudo e exportamos tudo. Você citou as massas alimentícias. O Brasil é exportador de massa alimentícia. Produz massa alimentícia de primeira qualidade. Nós não temos aquele tal de grano duro aqui, o tipo de trigo, mas a gente importa ele para fazer um tipo especial de massa. Olha, teve não sei se é sociólogo, filósofo, sei lá, alguma coisa assim, essa semana que eu estava lendo, que diz que é o seguinte: o governo federal não fala com a dona Maria que votou nele, que o elegeu. E hoje o Sakamoto põe no UOL o seguinte, também é verdade: o governo se enaltece, vibra, gosta, adora PIB grande, mas o pobre, o povo, gosta de preço baixo. São duas frases que resumem muito bem o que está acontecendo, do que vir culpar e pedir para o produtor de alimento, o homem do campo, que já vive apertado e com um monte de problema para resolver, né? Faz mais um sacrifício aí, né?
pedir para os governadores. A gente já viu esse negócio de ICMS. O governo já cortou várias vezes os impostos federais aí nos combustíveis, na gasolina, esperando boa vontade dos governadores para cortar ICMS. Ninguém vai cortar ICMS de combustível porque é dinheiro no bolso, é dinheiro no caixa que faz falta. O governador do Distrito Federal já falou isso já. Não vou cortar coisa nenhuma. O governo poderia fazer como o Bolsonaro editou uma lei federal, né, limitando o ICMS à alíquota média, pelo menos, né, que seria 18%, 19%. Tem estados aí que o ICMS é 26%, 27%. Mas isso é uma discussão. Só que o governo tem que entender também que nenhum crescimento é sustentável sem estimular a produção. E o que o governo está querendo fazer? Querendo estimular o consumo sem base nenhuma, em vez de como tu disseste muito bem, privilegiar os produtores, fazer políticas públicas que façam crescer a nossa produção de riquezas, né? E não simplesmente distribuir um dinheiro, como está fazendo agora com o FGTS e tudo, para o pessoal gastar, e às vezes gastar mal, e daí dá uma aparente melhora na economia, porque aumenta o PIB. Mas isso aí, de fundamento econômico e de base para crescimento, não tem nada, né? Bom, só para fechar, a gente não tinha combinado, mas eu sei que você gosta muito desse tema e desse assunto, e está aqui na primeira página do UOL, né, que eu estou lendo agora aqui. Entrou um anúncio aqui, deixa eu tirar o anúncio. Bom, mas em 24 segundos eu disse, o Tribunal de Justiça, o TJ da Paraíba, se eu não me engano, aprovou o pagamento de 234 ou 237 milhões retroativos a magistrados. Está sobrando dinheiro. Você vê como, 24, nós temos 24 segundos. Uma ótima sintonia. Era o próximo assunto aqui que eu ia usar para finalizar, para você falando disso. E você sabe o que é pior, Tavinho? São 238 milhões, se não me engano, tem desembargador que vai receber quase R$1 milhão. Sabe por que isso? Compensação por assumir estoques de processo. Quer dizer, para fazer o trabalho deles, é que o desembargador chega lá, tem vários processos na Câmara ou na turma dele, ele ganha uma compensação porque os processos existem, quer dizer, então deveria zerar, entrou o desembargador, começa do zero, não tem, é um absurdo isso, a nomenclatura que eles criam para os penduricalhos, quer dizer que ele tem uma compensação porque ele tem muito processo na Câmara dele, então seja competente, escolhe mais os processos mais rapidamente, né? Não tire 120 dias de férias por ano, que talvez não vai ter esse acúmulo tão grande de processos, né? É vergonhoso isso aí, é entristecedor, sabe? Você já foi direto no assunto, porque eu ia te perguntar. Ele vai receber porque teve que resolver processos demais. Tem processo demais por quê? Porque a justiça é lenta, a justiça é morosa, a justiça é enrolada, demora para resolver as coisas, pré-decisão de uma causa, né? Depois não vale para o mesmo tipo de problema em outra causa, como vale nos Estados Unidos. Enfim, por que tem excesso de processo? Por quê? Por quê? Algumas coisas você já citou, né? E eu acabei colocando mais algumas aqui. Não é porque... né? Certo? E não digam que é falta de estrutura, porque o nosso judiciário é o mais caro do mundo, saiu de novo a estatística. Na verdade, desculpe, é o segundo mais caro. El Salvador tem o judiciário mais caro que o Brasil, porque também o PIB de El Salvador é minúsculo, né? Então, o judiciário dos outros 50 países, o Brasil tem o custo judiciário mais caro. E você vai numa vara aqui da Justiça ver quantos assessores um juiz tem. Quantos auxiliares? Então, eles não podem alegar que é falta de estrutura. O juiz, hoje em dia, muitos deles só leem no final da decisão ali a sentença para ver se está tudo ok e assinam. Alguns nem isso fazem, né? Estamos vendo barbaridades lá de venda de sentença no STJ, onde os juízes, os ministros falam que não tinham noção, quer dizer, então eles não sabem o que está acontecendo na própria turma de julgamento deles. Então, é uma vergonha, não dá para alegar falta de estrutura, realmente é uma ineficiência histórica do judiciário brasileiro, e agora, só que até isso vira dinheiro para eles, né? O que acontece com um funcionário normal? Você não está trabalhando direito, está sendo moroso, você vai ter uma advertência, se não melhorar, provavelmente vai ser mandado embora. Os juízes ainda ganham R$1 milhão cada um pela ineficácia do judiciário. É uma vergonha isso. É o Brasil da igualdade, onde, como diz aquele velho ditado, alguns são mais iguais ou pertencem a um grupo de igualdade que outros não estão nele. Esse é antigo, hein? Eu lembrei do meu pai agora falando isso.
Verdade. Ok. Bom, boa sexta-feira para você. E na semana que vem, bom final de semana, boa semana. Semana que vem a gente conversa de novo aqui, tá bom? Obrigado igualmente. Semana que vem estarei aí no estúdio. Um ótimo final de semana a você, aos nossos telespectadores. Tudo de bom. Até sexta. Até, até.